O anfitrião sombrio do Airbnb. Minha obsessão por casas antigas e históricas me levou a reservar uma estadia em um Airbnb que parecia perfeito. O anúncio prometia uma experiência única em uma mansão vitoriana restaurada em uma pequena cidade no interior. A casa estava localizada longe das distrações da cidade, cercada por florestas e uma atmosfera tranquila. Parecia o refúgio ideal. Assim que cheguei à casa, fiquei impressionado com sua grandiosidade. Era uma mansão majestosa, com torres altas e vitrais coloridos que refletiam os raios do sol poente. Conheci o anfitrião, Sr. Thornton, um homem idoso com olhos penetrantes e um sorriso sinistro. Ele me mostrou meu quarto, que era decorado com móveis antigos e tapetes persas. Era tão pitoresco quanto eu imaginava. Na primeira noite, enquanto eu lia na cama, ouvi passos arrastados no corredor do andar de cima. Levantei-me e olhei pelo corredor escuro, mas não vi ninguém. Imaginei que eram os rangidos normais de uma casa antiga. No entanto, os sons continuaram por várias noites, junto com murmúrios e sussurros inquietantes que pareciam ecoar pelas paredes. Decidi abordar o Sr. Thornton sobre esses ruídos inexplicáveis. Ele sorriu de maneira enigmática e disse que a casa era antiga e cheia de segredos. Ele não parecia disposto a dar mais detalhes, e isso me deixou desconfortável. Uma noite, enquanto eu estava na sala de estar, olhei para um retrato antigo na parede. Era uma pintura de uma mulher de vestido branco, com olhos vazios e uma expressão melancólica. O retrato me hipnotizou, e senti como se a mulher estivesse me observando. No entanto, quando me virei, a pintura estava vazia. Comecei a sentir uma presença estranha na casa, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Pesquisei a história da casa e descobri que uma mulher chamada Eleanor Thornton havia vivido lá no século XIX. Ela havia morrido de forma trágica em um acidente de carro e seu espírito, segundo a lenda, ainda vagava pela casa. Naquela noite, enquanto eu estava no meu quarto, ouvi um choro suave vindo do corredor. Saí cautelosamente e vi uma figura pálida, vestida de branco, parada diante da porta do quarto de Eleanor Thornton. A figura virou-se lentamente na minha direção e soltou um lamento angustiante antes de desaparecer. Aterrorizado, decidi fazer as malas e deixar a casa na manhã seguinte. Contei minha experiência ao Sr. Thornton, que me pediu para ficar mais tempo e conhecer melhor a história da casa. Ele insistiu que os eventos sobrenaturais eram apenas fruto da minha imaginação. No entanto, algo no olhar do Sr. Thornton me fez duvidar de suas palavras. Ele parecia mais sombrio e misterioso a cada dia que passava. Decidi que não queria saber mais sobre os segredos da casa e parti na manhã seguinte. Ao sair da mansão vitoriana, percebi que, embora a casa fosse linda por fora, escondia uma escuridão inexplicável por dentro. A experiência me deixou com cicatrizes emocionais e uma aversão a casas antigas. Às vezes, a busca por uma experiência única pode levar a encontros perturbadores e mistérios que preferiríamos nunca ter descoberto. E agora, sempre que vejo um anúncio do Airbnb que promete uma estadia única, lembro-me do meu encontro com o anfitrião sombrio e da casa que guardava segredos assustadores. 2. O refúgio sinistro do Airbnb. Há alguns anos, decidi fazer uma viagem de férias para uma pequena cidade costeira. Ao procurar um lugar para ficar, encontrei um anúncio intrigante no Airbnb. Era uma antiga casa de campo situada à beira-mar, afastada de qualquer agitação. As fotos mostravam uma construção de madeira pitoresca e uma vista deslumbrante do oceano. Parecia um refúgio perfeito. Assim que cheguei à cidade, fiquei maravilhado com a beleza do local. As ruas eram tranquilas, e o ar fresco do mar era revigorante. A casa de campo, entretanto, era ainda mais impressionante do que nas fotos. Ela se erguia majestosamente, com um toque de nostalgia em sua arquitetura. O anfitrião, um homem chamado Sr. Mercer, era amigável e prestativo. Ele me deu um tour pela casa, que estava decorada com antiguidades rústicas e peças de época. O lugar tinha um charme irresistível, e eu me senti instantaneamente à vontade. A primeira noite na casa foi pacífica.
Adormecia ao som do suave murmúrio das ondas quebrando na costa. No entanto, na segunda noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Acordei no meio da noite com um barulho vindo do andar de baixo. Parecia alguém arrastando móveis. Desci a escada lentamente, assoberbado por um sentimento de ansiedade. Quando alcancei a sala de estar, o que vi me deixou gelado. Móveis e objetos estavam se movendo por conta própria. Cadeiras balançavam, cortinas tremiam e pratos quebravam no chão sem ninguém tocá-los. Parecia um espetáculo de horror sobrenatural, e eu estava preso no meio dele. Minha primeira reação foi ligar para o Sr. Mercer, mas meu celular estava sem sinal. Decidi sair da casa e correr para a cidade em busca de ajuda. Enquanto eu saía pela porta, senti uma força invisível me empurrando de volta para dentro. Era como se a casa não quisesse que eu partisse. Decidi enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Voltei para a sala de estar e tentei falar com as entidades invisíveis. Perguntei quem eram e o que queriam. O silêncio foi a única resposta, mas os objetos continuaram a se mover e as sombras pareciam dançar ao meu redor. A experiência aterrorizante continuou por várias noites. Eu estava convencido de que a casa estava assombrada por espíritos inquietos. Passei horas pesquisando a história da casa e descobri que ela havia sido palco de tragédias no passado, incluindo um incêndio que custou a vida de uma família inteira. No entanto, as revelações mais aterrorizantes vieram quando encontrei um diário antigo escondido no sótão. O diário pertencia a uma das vítimas do incêndio, uma criança chamada Emily. Seu relato descrevia encontros com amigos invisíveis na casa e eventos sobrenaturais que ecoavam com o que eu estava vivenciando. Decidi confrontar o Sr. Mercer com minhas descobertas, mas quando mencionei o nome de Emily, seu rosto empalideceu. Ele admitiu que sabia da história trágica da casa, mas alegou que não havia espíritos. Ele implorou para que eu ficasse e prometeu que os eventos paranormais cessariam. Desconfiado, decidi passar mais uma noite na casa. As atividades paranormais continuaram, mas algo mais sinistro começou a acontecer. Sussurros ininteligíveis ecoavam nos meus ouvidos, e sombras escuras passavam rapidamente pelo canto dos meus olhos. Na manhã seguinte, não aguentei mais. Peguei minhas coisas e saí da casa, deixando para trás aquela experiência aterrorizante. Nunca mais vi o Sr. Mercer e nunca recebi uma explicação para os eventos sobrenaturais. A casa do Airbnb à beira-mar se tornou uma lembrança sombria, uma experiência que eu preferiria esquecer. Ela me mostrou que, por trás de fachadas encantadoras, segredos sinistros podem estar escondidos, e algumas portas jamais deveriam ser abertas. Desde então, a sensação de que algo me segue permanece, como se eu não tivesse escapado totalmente da casa ou das forças inexplicáveis que habitam seus corredores sombrios.